Falamos agora ainda desse pós-Dia da Libertação. Esse nome é porque o Donald Trump colocou ele dentro, né? Colocou essa nomenclatura para o seu anúncio das tarifações feitas nesta quarta-feira. Tarifou todo mundo, tarifou importantes importadores de alimentos, tarifou parceiros comerciais do Brasil e tarifou o Brasil em 10%, que não é nada mal. Para falar a respeito dos efeitos disso tudo que nós vimos ontem e do caos que tem sido causado em várias frentes, né? Nós estamos vendo o dólar despencar, nós estamos vendo as bolsas do mundo todo despencarem. Aqui no Brasil, a B3 sobe, tá? Estou falando isso o tempo todo. O índice Bovespa, estou olhando aqui para ele, está subindo, segue subindo. Isso tem uma relação também com mercados emergentes. Mas vamos falar agora desse tema voltado para proteína, para carne bovina, o que esse cenário todo ele pode acarretar para a cadeia produtiva no Brasil da carne bovina e também as outras cadeias produtivas de proteína. Para falar a respeito do assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com Maurício Nogueira, que participa conosco desta edição de Agricultura BR. Maurício, sempre um prazer conversar contigo. E hoje é, sem dúvida, um dia de muito impacto econômico, um dia de caos. Qual que é o seu sentimento a respeito desses fatores, desses fatos que foram colocados ontem pelo Donald Trump, como, por exemplo, os 34% sobre China, a China vai recorrer, vai impor também tarifas. Como é que tudo isso pode ocorrer com carne bovina brasileira? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiana. É um prazer sempre estar aí com vocês. Bom, Fabiana, como você mesmo colocou, e eu acho que está sendo recorrente aí nas análises em relação ao assunto, é a bagunça toda internacional que foi criada, né? Então, não se trata simplesmente de uma taxa que vai incidir ao Brasil e uma análise que a gente possa fazer de forma, de forma objetiva, né? Porque você tem tantas outras forças em jogo. Por exemplo, como é que a China vai reagir a isso? Né? E os próprios norte-americanos, como é que eles vão lidar na questão, vamos falar especificamente aí de carne bovina, né? Como é que eles vão lidar com o problema que eles têm hoje, né? Então, hoje, os norte-americanos estão aí ocupando o quarto lugar do ranking, às vezes em terceiro, às vezes em quarto, mas estão mais para quarto lugar hoje do ranking de exportações de carne bovina. Só que eles importam uma quantidade maior do que exportam. Então, em 2024, eles fecharam o ano aí com saldo negativo nas exportações, 650 mil toneladas, né? Claro, pode ter alguma atualização ainda, mas esse é o dado que tem até agora. E agora, em 2025, com todo o momento que a pecuária norte-americana passa, eles vão fechar com saldo negativo de 850 mil toneladas de carne bovina. Quer dizer, eles tiram mais carne do mercado do que colocam. Então, nesse jogo todo, entre essas taxas, as reações dos outros países, inclusive lembrando que a do Brasil está entre as menores taxações, né, o que já mostra, junto com a Austrália, inclusive, né, que eles têm interesse em alguns produtos que a gente oferta, como é que isso vai reagir? De qualquer forma, Fabiano, ou a gente continua, né, enviando carne nos volumes que a gente tem para os países que a gente envia, então hoje a China em primeiro, os Estados Unidos em segundo, né, ou nós vamos ter que reordenar isso para outros lugares do mundo. De qualquer forma, no longo prazo, médio e longo prazo, a demanda por carne bovina no mercado internacional ela permanece a mesma, né, independente aí das taxas, vai mudar valores, vai dificultar negociações, nós vamos perder time, né, de mercados que estão já acertados e talvez a gente demore para ajustar em outros lugares, mas nós temos que esperar para ver toda essa reorganização do comércio internacional para aí sim analisar qual é o impacto que vai ter no Brasil, né? Num primeiro momento, eu acho que o mundo todo sofre com essas políticas aí do Trump, né? Lá na frente, eu acredito que a gente consiga até colher alguma vantagem. Maurício, ontem, acompanhando o discurso de Donald Trump, que parecia o tempo todo muito satisfeito com o que ele estava falando, e no começo, um pouquinho no começo ali, ele chamou um trabalhador, um operário de Detroit, que trabalha no setor automotivo, na indústria automotiva norte-americana.
Esse operário, ele agradece muitas vezes o presidente americano, fala a respeito da importância que a fabricação de carros tem nos Estados Unidos, a qualidade deles, entre outros fatores. E fica muito claro, e ele já tinha falado disso antes, que a intenção é uma retomada da fabricação de automóveis, a utilização do carro americano pelos americanos. Eles não querem carro coreano, não querem carro japonês e assim por diante, né? Eles querem carro americanos rodando nos Estados Unidos. Em algum momento ele também citou a exploração de aço. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ele coloca em algumas situações, né, produzir, voltar a ter uma grande produção em Detroit, voltar a ser aquela referência. Aço também ser uma referência na exploração, trabalhando em estados de Montana e outros estados que ele citou também. E aí, quando eu trago para a carne bovina, eu penso no rebanho norte-americano, e é um rebanho que tem sido reduzido ano a ano. E ele vem com um dos menores contingentes, né, desde a década de 40 do século passado. É possível os Estados Unidos, de alguma forma, conseguirem começar a ter uma retomada no seu rebanho e esse plano de Donald Trump começar a fazer algum sentido quando a gente pensa em cadeia produtiva da carne bovina? Acredito que não, Fabiano. Acredito que não, porque a pecuária norte-americana, assim como outras cadeias produtivas, ela está ficando de acordo com o que é a sociedade norte-americana. Então, a hora que você fala de produtos de valor agregado, que seria produzir carro, produtos de tecnologia ou outras indústrias que possuem valor agregado, né? Você pega algo e transforma em um produto que você pode multiplicar várias vezes, isso sim é do interesse dos americanos, e até nem acho que essa medida de taxar seja a alternativa mais adequada, né? Claro, isso aí já são até estudos econômicos consolidados que mostram que você enfraquece a indústria no longo prazo ao invés de ganhar força quando você taxa. Mas, enfim, no caso da pecuária, tanto para produzir você tem uma dificuldade no campo, né? Quem quer ficar no campo lá nos Estados Unidos, como na indústria frigorífica, que é um setor que movimenta muito mão de obra que vem via imigração para lá, né? Então, o que eu acredito para a pecuária norte-americana, que faz muito sentido, é uma operação igual a que eles fazem agora. Ela ir se reduzindo, se adequando, você compra produto de países que conseguem entregar com maior eficiência, com maior competência em termos de custos, né? E claro, com qualidade também, não podemos esquecer disso. Então, compram esses produtos, no caso o Brasil, né, que exportou para eles aí o ano passado, foi o nosso segundo maior comprador. Eles internalizam a nossa carne, a de outros países, como a da Austrália ou de outros países que eles importam, e pegam a deles e vendem com maior valor agregado. Então, essa é uma operação muito inteligente do ponto de vista da cadeia produtiva norte-americana. Eu não vejo sentido, Fabiano, em você reestruturar a pecuária, sendo que ela justamente movimenta esforços, trabalhos, serviços que são alvo, né, da política do Trump, e não só do Trump, dos Estados Unidos em geral. Então eles teriam que reconstruir o rebanho, refazer o rebanho no longo prazo, melhorar a capacidade da indústria para eles conseguirem atender tanto o mercado interno como exportar. Ou, claro, você pode ter uma outra alternativa que também tiraria valor da cadeia produtiva deles, que seria reduzir as exportações do país e ficar com esse produto no mercado interno. Só que eu acho que eles perdem comercialmente se eles optarem por esse caminho. Então, por mais que ele tenha usado muito esse argumento aí, Fabiano, eu não consigo ver isso vindo, né, como uma estratégia de longo prazo para as operações de produção de carne bovina. Eu acho que dificilmente um país vai ter condição de competir no longo prazo com a nossa capacidade de ofertar carne no mercado. A gente pegar hoje o grande competidor que realmente é competitivo, no caso da Austrália, né? Eles não têm como crescer muito a produção deles no longo prazo. Diferente do Brasil, a gente tem como agregar muito mais produção, rebanho, capacidade de multiplicar isso aí nas fazendas brasileiras. Lá na Austrália eles já estão no limite. Então, lá nos Estados Unidos, pior ainda. Então, eu não consigo ver a carne bovina dentro dessa política aí que está sendo fomentada pelo Trump.
Maurício, para as indústrias que operam nos Estados Unidos, inclusive indústria de origem brasileira, é um ótimo negócio você, estando nos Estados Unidos, importar uma carne bovina brasileira para atender um determinado mercado, uma carne bovina de qualidade, pagar um preço, né, que não é um preço elevado, principalmente para os norte-americanos, para essas importadoras, e depois você, na sua produção de carne bovina, você vende a sua produção com valores muito mais altos para alguns mercados que são muito exigentes. E eu estou pensando nesses mercados exigentes, né? Nós tivemos a recente visita da Comissão Brasileira, Comitiva Brasileira ao Japão, cria uma expectativa, o japonês provavelmente deve comprar carne bovina brasileira. Tendo em vista um cenário como esse, isso abre oportunidades nesses flancos. Quando eu falo de Japão, de repente Coreia do Sul, entre outros países que compram carne bovina e compram carne bovina de alta qualidade e por isso pagam um preço melhor pela tonelada? Então, é isso que nós temos que avaliar, Fabiano. Por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho comercial no Brasil com muita competência, né? Capitaneado aí pela BIEC, com apoio das últimas gestões do Ministério até hoje, né? Do Ministério da Agricultura. Então, estamos indo bem. Mas imagina agora, né? Que com toda essa bagunça criada aí pelas taxas que o Trump vai implementar no mundo todo, você vai ter algum desequilíbrio de carne, e aí eu tenho que ver qual é a decisão dos Estados Unidos. Imagina, por exemplo, que eles parem de exportar para a China ou diminuam muito a exportação de carne, que é uma carne de maior valor agregado que a carne brasileira, eles vão procurar outro mercado. Será que o Japão não é um desses mercados? Então começa a mudar todo o jogo comercial, e isso está muito confuso ainda. Estamos longe de entender como é que vai ficar. Porque, Fabiano, grande parte, né, da característica do Trump talvez seja forçar todo mundo para renegociar. Eu não acredito que os americanos, né, que têm instituições lá, deixariam uma bagunça toda dessa durar por muito tempo. Eles não vão ficar desabastecidos, eles entendem muito bem como que é o jogo comercial global, né? Então existe toda essa bagunça no cenário, mas vamos ver como é que ela sai lá na frente. Vai prevalecer o pragmatismo ou todo esse reordenamento aí que a gente está vendo nas negociações ou multilaterais ou unilaterais, em tudo mais que a gente precisa ver. Então, no caso do Brasil, né, eles perdem um pouco de exportação, os norte-americanos para a China. A China vai buscar essa carne de onde? De alguém que pode oferecer essa carne de maior valor agregado. Eu até acredito que o Brasil tem a capacidade de pegar uma fatia desse mercado, né, vendendo um pouco de carne melhor aqui, melhor que eu digo, mais gourmet, né? A carne brasileira é muito boa. Nós estamos falando aí da hierarquia da carne ingrediente, culinária e gourmet, né? Ou outros países vão ocupar esse espaço lá e deixar outros espaços abertos. Então, é toda uma reordenação aí do comércio global que nós vamos ter que analisar ao longo do tempo, né? Mas é difícil ver os norte-americanos deixar de fazer essa operação, de comprar um produto mais barato e vender ele mais caro para o mercado internacional, né? A menos que o próprio consumidor interno esteja exigindo uma carne de melhor qualidade, mas aí já não é o perfil de como o norte-americano consome carne. Por isso que eles conseguem fazer essa operação, né? Então, tudo isso aí está nessas expectativas aí que a gente vai ver como é que elas andam nas próximas semanas, nos próximos meses, Fabiano.